Olá, meus amigos, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Hoje é quarta-feira, hoje é um dia muito especial, é o dia que nós, os pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus, dedicamos esse dia para fazer uma oração especial pela Sagrada Família. Nós já tivemos uma reunião agora às 9 horas da manhã, teremos daqui a pouco 3 horas da tarde e também às 19h30. Queria deixar aqui o endereço da nossa igreja para que você possa estar vindo buscar pela sua casa, pois diz a palavra de Deus que aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel e negou a fé. Nós estamos aqui na rua Porto Velho, número 899, no bairro aqui de Jardim Cumbica. A nossa igreja está ao lado do supermercado Nagumo e em frente à Caixa Econômica, tá certo? E olha que palavra bacana nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos ler o capítulo 14, nós vamos começar lendo o versículo 19. Porém, antes da gente ler o versículo 19, deixa eu dar um resumo aqui do que aconteceu. Havia um homem que desde seu nascimento, ele era coxo, leso dos pés. Esse homem nunca havia andado. Um dia esse homem, ele ouviu o apóstolo Paulo pregar sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E atentando para a pregação, o apóstolo Paulo observou que ele tinha fé para ser curado. Então o apóstolo disse para ele: se levante. E esse homem, diz a palavra, que ele deu um salto e começou a andar. Começou a fazer algo que ele nunca havia feito antes. E depois desse milagre, aquela cidade, ela, imagina, né? Imagina como que aquelas pessoas ficaram maravilhadas. Vieram algumas pessoas que chamaram até o Paulo de Deus, que quiseram ali fazer sacrifícios para ele. Logicamente que o homem de Deus não aceitou, né? E surgiu uma perseguição naquela cidade contra os apóstolos. E aqui no versículo de número 19, diz o seguinte, ó: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Íconio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, as pessoas apedrejaram o apóstolo Paulo e tiraram ele da cidade. Na verdade, aquelas pessoas achavam, né, que ele havia morrido. E aí diz o versículo 20 assim, ó: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, agora está a nossa revelação aqui, a nossa mensagem, voltaram para Listra. Listra é a cidade a qual o apóstolo foi apedrejado. Isso aqui chamou bastante a minha atenção. Nessa cidade quiseram matar ele. Ele ficou tão machucado que ele ficou desacordado. E aí as pessoas pararam de apedrejá-lo porque achavam que ele havia morrido. Porém os discípulos vieram, pegaram ele, cuidaram dele, ele se levantou, continuou o trabalho da fé e depois ele retornou para aquela cidade. E o que me chamou bastante atenção? Às vezes é necessário a pessoa retornar. Aí você, amigo, amiga que acompanha essa mensagem, deve se examinar. Será que você não tem que retornar a algo que você abandonou, que você deixou? Por exemplo, aquele marido que abandonou a família, abandonou a esposa, deixou o casamento. É necessário voltar.
não é verdade? Um exemplo que eu estou dando, às vezes a pessoa ela tinha um sonho de fazer uma faculdade, de se formar, até começou bem o curso, mas devido a alguma necessidade, devido a alguma dificuldade, a pessoa trancou o curso e deixou. E hoje a pessoa ela fica se lembrando, né, daquele tempo que estudava, que estava ali na faculdade, que estava ali fazendo aquele curso, e carrega no coração aquele desejo de voltar. E às vezes até tem aquele que diz, eu vou voltar, porém não toma uma atitude de voltar. Então, queria deixar esse recado para que você possa se examinar. Será que você não abandonou algo? E devido a alguma luta, devido a alguma dificuldade, e o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração. Quando tomamos uma decisão, às vezes precipitada, quando tomamos uma decisão errada, com certeza o Espírito Santo, ele fala ao coração, volte. Por que o Paulo voltou para aquela cidade? Porque o Espírito Santo tocou nele para ele voltar. Mas alguém pode dizer, mas poxa, quase mataram o homem de Deus lá, ele retornou àquela cidade. Para você ver, quando o Espírito Santo toca na pessoa, ela retorna. E nesses últimos dias aí, né? Quantas pessoas não abandonaram a casa de Deus, não deixaram a casa de Deus? Há quem saiu da casa de Deus e diz, saí triste, saí machucado, ouvi algo que não gostei, né? Na realidade, o apóstolo Paulo, ele retornou àquela cidade machucou ele, feriu ele, mas ele voltou. Então você que tem que voltar a algo que você abandonou, que você se afastou, você pode ter muitos motivos para dizer, não, eu não vou voltar por isso, por aquilo outro, mas se o Espírito Santo testifica ao seu coração, volte, ouça a voz de Deus e volte, porque certamente Deus irá te honrar. Para nós terminarmos aqui essa palavra, olha que coisa bonita, vai dizer aqui, confirmando o ânimo dos discípulos. Então Paulo voltou, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então isso aqui é muito forte. Qual foi a exortação do apóstolo Paulo para os seus discípulos? Olha, amigos, é importante permanecermos na fé. E quantas são as pessoas que abandonaram a fé? Volte a viver a fé, pois Deus será contigo. Tá certo? Fica aí com esse recado. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Que a sua quarta-feira venha a ser uma quarta-feira de muitas vitórias para a glória de Deus.